E eu quero que você preste bastante atenção nisso que eu vou falar. Eu gostaria que, para completar o teu entendimento a respeito do que vai ser falado hoje, eu gostaria que você visse 2 ministrações no YouTube durante essa semana. Se você quiser tomar nota aí, tome nota. Uma que eu ministrei em janeiro desse ano, chamada A Impressão do Caráter. Assista ela novamente e lembre-se daquilo que foi falado. E a segunda é a que a Laine ministrou semana passada, Ctrl+C, Ctrl+V geracional. Porque está interligado com aquilo que eu vou falar hoje. As 2 mensagens estão interligadas. Então, eu gostaria muito que você juntasse isso tudo e crescesse nesse entendimento, tá bom? Amém? Amém, é para o teu crescimento. Bom, hoje o tema da mensagem é: quando você vir para casa. Quem já escutou essa frase aí? Paiê, no telefone aqui, ó. Mãe, quando você vir para casa, passa na padaria e traz pão. Não é? Passa no bazar e compra a minha canetinha. Não é assim ou não? Quem já ouviu essa frase ou quem já falou? Quem é filho aí, quem não tem filho ainda já falou. Quem já tem filho já ouviu várias vezes. É ou não é, gente? É. Então, quando você vir para casa, sempre tem algo depois. Agora, por que o tema da mensagem é esse? Preste atenção no que eu vou falar. Porque o que você leva para sua casa define o destino da sua família. Eu vou repetir isso. O que você leva para casa define o destino da sua família. E hoje nós vamos falar a respeito de 2 famílias que levaram coisas diferentes para casa. Tá bom? Amém? Então abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo 7. Josué 7:19. Vamos orar. Jesus, obrigado por esta palavra. Pedimos que o Senhor fale intensamente e profundamente aos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra realmente possa trazer ordem, graça, alinhamento e bênção, não só para dentro do nosso interior, mas para a nossa casa. Que a nossa casa seja tocada e transformada por esta palavra. Peço em nome de Jesus que o Senhor mova o teu querer e a tua vontade nesta noite. E que esta palavra possa ser como uma flecha, Senhor, que incendeia corações, para um reposicionamento nas atitudes e ações que fazem com que, Senhor, nós carreguemos para os nossos lares aquilo que às vezes é indevido. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler. Diz assim: então Josué disse a Acã, quem não tem Bíblia pode acompanhar aqui no telão, tá bom? Meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, me diga a verdade. Conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Então estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã, e lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e levaram a Josué e a todos os israelitas, e as puseram perante o Senhor. Então Josué, junto com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué: por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo e todos eles no fogo. Feche a tua Bíblia, preste atenção aqui em mim. Eu vou te colocar dentro da história para que você entenda um pouquinho do que estava acontecendo aí. É uma história triste, dramática, terrível, mas eu quero que você entenda alguns princípios espirituais inseridos nela. Vamos lá.
O que estava acontecendo aí? Eles tinham acabado de acessar a terra prometida. Quem já viu os filmes lá de Israel no deserto, a novela, tem tudo já, né? Né? Então tá, se você não viu nada disso, tomara que você tenha lido na Bíblia, né? Glória a Deus por isso. Mas teve um tempo que eles saíram, andaram pelo deserto, na liderança de Moisés, tal, eles chegaram na terra prometida. E quando eles entraram ali em Canaã, eles venceram uma cidade, a primeira cidade e a mais fortificada da região, que era a cidade de Jericó. Só que Deus deu uma ordem, a ordem era: não peguem nada. Não peguem nada para vocês. Todos os bens da cidade vão ser consagrados em adoração ao Senhor. Vocês não podem se apossar disso. Não peguem nada. E a Bíblia diz que Acã pegou. E o que é que ele pegou? Repita comigo: 3 coisas. Ele pegou 3 coisas. Ele pegou uma capa babilônica. Ele pegou prata, 2,4 kg de prata. Ele pegou 600 gramas em uma barra de ouro, ok? E aí ele pegou isso e ele escondeu no centro da sua tenda, no chão. Ele abriu um buraco, enterrou com a prata por baixo. Você já vai entender o sentido disso. A Bíblia faz questão de enfatizar 2 vezes que a prata estava por baixo. 2 vezes a Bíblia diz: enterrou com a prata por baixo. Então ele pôs a prata por baixo, colocou por cima da prata a capa com o ouro ali. O ouro devia estar enrolado dentro da capa, e ele enterrou isso para esconder no centro da sua tenda, no meio da sua tenda. E qual foi a consequência disso? Porque uma punição tão severa, né? Quando a gente olha a primeira vez assim, parece uma punição severa. Porque como ele desobedeceu uma ordem direta de Deus, e ele roubou Deus, roubou literalmente Deus. Como que ele roubou Deus? Porque Deus disse que o que fosse pego daquela cidade seria dele, consagrado a ele. E Acã pegou. Então literalmente ele rouba daquilo que pertencia a Deus. Literal, amém? E aí o que acontece? Vem uma maldição, não é uma maldição, vem a ausência da bênção de Deus. Porque nem tudo é maldição. Às vezes é só a falta da bênção de Deus. Escuro não existe. Escuro é a ausência de luz. Quem entende o que eu estou falando? Quando Deus sai, cara, quando Deus simplesmente fala assim: não quero estar junto porque tem coisa errada aí, o homem é entregue para a sua própria consequência. Então Deus simplesmente dá um passinho para trás e fala: opa, com esse exército eu não posso ir. Por quê? Porque tem desobediente ali no meio, tem alguém que fez o que era errado e ficou calado e escondeu. Então o que aconteceu? Aconteceu que eles foram guerrear com uma cidade bem pequenininha, bem menor do que a primeira, e eles perderam a batalha, tiveram que fugir, e mais de 30 homens morreram. Então a vida de 30 homens foi perdida. Mais de 30 homens, se eu não me engano é 36 ou 33, se eu não me engano, eu não lembro, não li o texto todo. Foi perdida na batalha, porque Acã simplesmente resolveu levar para casa dele aquilo que ele não devia levar. E aí o interessante é que quando Josué aperta ele desse jeito, ele só conta. Você sabe por quê? Porque parece que foi muito simples, né? Josué chegou em Acã e falou: o que você fez? Mas como que Josué sabia que era Acã? Josué sabia porque Josué chamou todo o povo e falou: gente, Deus falou que alguém fez alguma coisa errada, tem pecado aqui no meio, o que aconteceu? E ninguém falou nada. Então eles resolveram, debaixo de oração, foi orientação de Deus, lançar sortes. E puseram o nome de todas as tribos de Israel, que são 12, e saiu a tribo de Acã, a toda a descendência da tribo que ele pertencia. Aí puseram o nome das famílias, os chefes das famílias, dentro daquela tribo, saiu a família de Acã. Aí puseram o nome de todos os chefes de família dentro daquela grande família, saiu o nome de Acã. Entenderam? Ele foi descoberto no seu pecado. E aí quando sorteia o nome dele, Josué chama ele e fala: conta para mim, pelo amor de Deus, o que você fez? Foram 30 e poucas vidas perdidas por causa de você. O que você aprontou, cara? Aí não teve como ele não contar. Ele falou: tá, tudo bem. Tá lá no meio da minha tenda. Foi uma capa babilônica.
foi uma barra de ouro, foi um pouco de prata, eu cobicei, está lá enterrado dentro da minha casa. Eu quero que você venha comigo, para que você entenda algumas coisas. É interessante que quando a gente lê o texto, a gente vê que quem escolheu errado foi Acã. Sim ou não? Sim, os filhos dele estavam em casa, nem na guerra estavam. Quem escolheu errado foi Acã. Só que a Bíblia diz que não foi só Acã que colheu a consequência daquilo que ele fez, mas todos os descendentes dele também colheram a mesma punição. E aí você pode pensar assim: pastor, é injusto. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Deus não trabalha na injustiça e Deus nunca é injusto. Eu quero que você entenda algo. Existem algumas leis espirituais que são imutáveis. Repita comigo: imutáveis. Está muito fraco, gente. Vocês estão aí? Existem algumas leis espirituais que são imutáveis. E o que é uma lei imutável? É aquela que nem Deus sobrepõe. E a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, ele também colherá. E a Bíblia ensina que aquilo que nós recebemos de bênção, que nós fazemos com Deus, toda a nossa geração vai colher até a 10ª geração. Até 1000 gerações, é verdade, Laine. E tudo aquilo que a gente faz de ruim, que a gente plantou de errado, até 10 gerações futuras podem colher daquilo que é errado. Isso é uma lei espiritual. Agora, deixa eu te explicar como funciona uma lei. Assim como as leis da física, funcionam as leis espirituais. Nós não conseguimos alterá-las. Você pode, com todos os seus argumentos, dizer que a gravidade não existe. Não, eu não acredito na gravidade. Ok? Eu sou ateu científico e não acredito na gravidade. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? Legal. Então sobe no 23º andar de um prédio e pula. Quando você se esborrachar lá embaixo, você começa a reclamar. Fala: eu não acredito na gravidade. Como que ela pode ter me puxado para baixo? Aí você reclama. Agora, porque eu não acredito na gravidade, ela vai deixar de me puxar para baixo? Sim ou não? Não. Ela vai puxar de todo jeito. Você quer ver se eu levar um tropeção? Quem já tropeçou aí? A Laine caiu do patinete, cabia ontem. A Laine andando de patinete, cabia, ela deu conta de cair do patinete, gente. E eu não estava lá para filmar. Esse que é o pior. Estava só as duas e eu não filmei. Mas vamos continuar. E ela nem acredita na gravidade. Então não é porque eu não acredito numa lei espiritual que ela não vai se aplicar na minha vida. Quem entende o que eu estou falando? Não é porque eu disse que eu não acredito nisso, eu não acho que é assim. Porque, cara, você pode achar o que você quiser. As leis espirituais vão acontecer, e ela se aplicou de forma instantânea na vida de Acã. Aí você pode pensar assim: mas pastor, por que tem tanto pai que faz um monte de cagada, tem tanta mãe que faz um monte de porcaria, e parece que a coisa não é assim instantânea como era nos dias bíblicos e tal? Por que parece que tem um monte de homem mau e a coisa não se colhe tão rapidamente? Primeira coisa que você tem que entender: Deus é grande em misericórdia. E a ideia de Deus não é condenar. Jesus disse: eu não vim condenar o mundo, mas vim salvá-lo. Então, através do Cristo, a ideia de Deus é agir com misericórdia para que Ele encontre no coração do homem, ou nos seus descendentes, arrependimento. E Ele possa mudar esta história daquela pessoa que se arrependeu em diante. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então Deus, que é rico em misericórdia, compartilha das suas misericórdias, até que nós venhamos nos arrepender. Agora entenda uma coisa: a Bíblia diz que Deus é grande a misericórdia. Tem alguns textos, alguns dizem que a misericórdia de Deus é grande, outras dizem que Ele é rico em misericórdia, mas a Bíblia nunca diz que a misericórdia de Deus é infinita.
Nunca. Por quê? Porque Deus age com misericórdia, com misericórdia, com misericórdia, com misericórdia. Pode ser que uma geração passe e venha outra, e essa pessoa perpetue a iniquidade do pai, o erro da mãe, e aquilo se replique, continua na mesma pegada do erro, e aquela iniquidade vai aumentando, e aquela coisa errada vai se multiplicando, então vai para uma outra geração, então uma hora a misericórdia de Deus se extingue sobre aquela linha hereditária. Quem está entendendo o que eu estou falando? E na vida de Acã foi instantâneo, mas nos nossos dias, por causa da tentativa de Deus para te atrair a um lugar de arrependimento, Ele é rico em misericórdia, e Ele continua dando chance para que nos arrependamos. Você pode dizer um amém? Então o que aconteceu? Na vida de Acã e da sua família, o juízo foi instantâneo. Foi de imediato. E a próxima geração não teve oportunidade de fazer diferente. Mas eu e você temos. Está nas nossas mãos a capacidade de mudar a história da nossa família para sempre. Você pode dizer um amém? E tudo isso depende daquilo que eu escolho levar para casa. Pai, quando você vir para casa, traz Jesus com você. E aí Acã escolheu levar 3 coisas para dentro da sua tenda, e eu quero que você preste atenção. O que essas 3 coisas simbolizam? Uma das coisas que ele levou foi 600 gramas de ouro, dinheiro para dedéu, sim ou não? Naquele tempo devia valer um pouquinho menos, mas ainda assim era muita grana, né? Deve estar uns R$350 o grama do ouro. Faz a conta aí, 600 gramas, é dinheiro, bastante dinheiro, amém? E aí ele leva essa barra de ouro para dentro de casa. O que isso me mostra? Para que isso me aponta geracionalmente? O que isso mostra para pais, mães, para pessoas que estão à frente da sua casa? Cara, entenda uma coisa, se o dinheiro está no centro da sua tenda, é o centro da sua casa, você está vivendo no padrão errado, e você está levando para sua casa aquilo que não pode trazer a bênção de Deus. Quantos e quantos pais, por atrair e tentar ganhar dinheiro, negligenciam filhos, negligenciam amor, negligenciam afeto, negligenciam tempo? Nós vimos aqui, sim ou não? Na encenação. Quantos pais por correr, mas pastor, é só para manter, é só para dar o de melhor para eles. E você já perguntou para eles o que de melhor de você eles gostariam de ter? Se é dinheiro? Se é uma barra de ouro? Se é o recurso financeiro? Porque às vezes você criou na sua cabeça que pagar uma casa que a prestação é quase incabível no teu bolso, e um carro que é quase incabível no teu bolso, para o teu filho estar confortável, é o que você precisa dar para ele, mesmo que você não entregue mais nada. Nem cheiro, nem orientação, nem exemplo, nem abraço, nem tempo, nem carinho. Então, Acã resolveu levar para dentro de casa um padrão na onde o dinheiro estava no centro da casa dele. Quem consegue entender o que eu estou dizendo? Estava ali enterrado, era a base do que a família de Acã vivia. E isso estava acima de qualquer coisa. E você acha que uma família assim vai replicar que tipo de filhos? Que amam a grana acima de qualquer coisa. Então vou te contar, homem, mulher, ou quem for que está juntando a grana, quando você morrer, seus filhos vão brigar por causa do que você juntou. Afinal, isso está no centro da tua casa, e é isso que importa mais do que tudo. Então não tem problema eles não terem amizade, desde que cada um fique com o dinheiro que entendeu que tem direito. Porque você ensinou que o dinheiro estava acima do relacionamento, sem falar. Só levando a grana acima de qualquer outra coisa dentro da sua casa. Acima do amor, acima do abraço, acima do companheirismo, acima da vida. E às vezes isso é o centro da tua casa. Tudo que te importa é ganhar grana. Tudo que te importa é estar bem.
Não, eu estou fazendo tudo isso para eles. Estou fazendo tudo isso para eles. Às vezes não é isso que eles querem de você. Na tua cabeça, às vezes você está pensando dar o melhor e você está atraindo maldição para a tua casa, é apredejamento espiritual, é atraindo coisas que Deus não queria que estivessem ali no centro, governando a tua casa, governando a tua história. O que você leva para casa no final de cada dia? Quando você chega em casa do trabalho, pai, quando você vier para casa, traz abraço, traz paciência, traz carinho, traz afeto. Mas o que nós temos levado para casa? Nervosismo, estresse, gastrite, irritabilidade, coice, braveza. Ai, meu dia hoje foi muito difícil. E quem está dentro da sua casa não tem nada com isso? Quando você vier para casa, traga o que Jesus traria. Posso ouvir um amém? Qual que é o outro tipo de coisa que Acã trouxe? Uma capa babilônica. E o que significa? Deixa eu abrir um parênteses aqui para trazer uma explicação rápida para que faça sentido para você. Todas as vezes que a Bíblia fala a respeito de Babilônia, não como lugar geográfico, porque existiu lugar geográfico, amém? Mas todas as vezes que a Bíblia fala de Babilônia, não como lugar geográfico, ela está falando de uma estrutura cultural. Acho que a Elaine comentou sobre isso semana passada também. Uma estrutura cultural que rege as famílias, que rege a sociedade em geral. Vamos para um exemplo bíblico da atuação de uma capa babilônica. Como assim, pastor? O que é uma capa, gente? Para que servia nos dias bíblicos? Para cobrir as pessoas e para identificar quem elas eram. Servia para as duas coisas. O rico normalmente tinha uma capa com algum tipo de identificação da sua família. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Ou que pelo menos ele era rico. O mais simples, o mais pobre tinha uma capa mais simples. O mendigo, ele tinha uma capa de mendicância, que identificava que ele era mendigo. Entenderam? Então a capa traz tanto identidade, como traz cobertura, proteção. Então se eu pego aquilo que é da Babilônia, do sistema cultural do mundo, do jeito que o mundo está dizendo que eu tenho que ser, e coloco sobre a minha família, trago para o centro da minha casa, eu estou dizendo, cara, o importante é você ser aceito por todos, o importante é você viver a tua própria vontade, você fazer do seu jeito, você é livre. Entregue-se aos seus desejos, faça da sua vontade, faça da sua forma, o importante é ser feliz. Com isso eu negocio casamento, eu negocio relacionamento, eu negocio família, eu negocio filhos. Eu vou dar um exemplo bíblico. Teve um homem chamado Ló, ele era sobrinho de Abraão. Abraão tinha princípios de Deus, não tinha uma cobertura babilônica. Quem entende o que eu estou falando? Ló se mudou para uma cidade chamada Sodoma. Lá em Sodoma ele acabou adotando a capa babilônica, a cultura de Sodoma. Ele colocou sobre ele, sobre a família dele, a cultura de Sodoma. O texto é muito longo para eu te explicar tudo. Eu gostaria que você lesse Gênesis 19, você vai entender melhor. Gênesis 19 está essa história. É longo, é um capítulo bem longo. E vai explicar toda a história disso que eu estou contando. Mas chegaram 2 anjos na casa de Ló para tirar ele de Sodoma, porque Sodoma ia ser destruída, por causa que a misericórdia de Deus tinha já atingido os limites na cidade de Sodoma. Estão comigo? E Ló estava sendo tirado de lá pela misericórdia de Deus, por causa da intercessão do seu tio, Abraão. Abraão orou, intercedeu, clamou ao Senhor, e Deus falou, tudo bem, vou mandar 2 anjos lá para tirar Ló de lá. Quando esses anjos chegaram na casa de Ló, aquela cidade era promíscua, e os homens da cidade bateram na porta da casa de Ló para poder ter relacionamento sexual ou homossexual com os homens que eram os anjos. Eles não sabiam que eram anjos porque estavam como homens na rua. É mais ou menos quando tem parada gay, foi na rua mesmo. Era o mesmo padrão. Era a cultura babilônica cobrindo e dirigindo a vida das pessoas.
Aí o que acontece? Aconteceu que Ló saiu para fora e falou assim: não façam isso, meus amigos. Meus o quê? Amigos. Somos iguais, somos amigos. Calma, não é assim. Entenderam? O centro da casa de Ló era governado pela estrutura de Sodoma, pela capa babilônica. Consegue entender isso? O que ele faz? Preste atenção aqui. Não façam isso. Esses homens estão sob o meu teto, sob o meu cuidado. Olha, preste atenção nisso aqui. Eu tenho 2 filhas virgens. Vou colocar elas para fora e vocês fazem com elas o que você bem entender. Só não toquem nesses homens. A cultura babilônica expõe os filhos à perversidade. A capa babilônica expõe os filhos a todo tipo de deturpação sexual, moral, ética e tudo que é corrompido. E se uma casa não tem entendimento de princípios, já vou falar sobre isso, ela vai ser governada pela cultura daquilo que governa e rege o mundo. E isso atrai o que mesmo? Apedrejamento. Isso não atrai a bênção de Deus. Você está levando para casa aquilo que o mundo está dizendo que você tem que levar, que o sistema está dizendo que você tem que levar. Não, a tua casa não é qualquer casa. Não, mas todo mundo faz assim, mas você não é todo mundo. Você é um filho de Deus. Você tem uma casa sacerdotal. Você tem uma família para redimir. Você tem a responsabilidade de trazer para casa aquilo que é de Deus. Que eu posso ouvir um amém? É isso. E aí o terceiro elemento que Acã levou: 2,4 kg de prata. Agora veja bem, nada está escrito na Bíblia à toa. Você acredita nisso? Que tudo tem um entendimento? A prata, a Bíblia faz questão de enfatizar 2 vezes que a prata estava por baixo. Cara, quem fosse pegar num buraco a capa e o ouro, já ia ver a prata, sim ou não? Só que a Bíblia faz questão de 2 vezes enfatizar: olha, está na centro da tenda de Acã, a capa babilônica, a barra de ouro e a prata por baixo. E a prata por baixo. Por que a prata por baixo? Deixa eu te explicar uma coisa. A prata representa a grana? Não, não é isso. Naquele tempo a prata tinha muito pouco valor financeiro, muito pouco, tá? Nos padrões da engenharia de Deus, preste atenção no que eu vou falar. Tudo que Deus mandava construir, normalmente a base do que era construído em madeira era revestido de prata para que a madeira não apodrecesse. Estão entendendo ou não? Quando o tabernáculo foi feito, os postes do tabernáculo, a base era feita de prata. Para quê? Para que se colocasse na terra e a terra não estragasse a madeira. Estão comigo? No templo, a mesma coisa. Todo fundamento da onde era entrado na terra era revestido de prata, para que aquilo não fosse corrompido, dentro dos padrões de Deus. Lógico que uma casa normal ninguém tinha grana para fazer isso, era barato, mas não tanto. Quem está entendendo o que eu estou falando? Né? Era a mesma coisa que você revestisse o teu alicerce de porcelanato, sabe assim? Não faz muito sentido. Mas quando Deus mandava e dava as plantas, e Ele falava: construa assim, porque tudo que Deus fazia era muito excelente, Ele mandava revestir de prata as bases. Então o que eu vejo na casa de Acã? Por baixo do governo de Mamon, dinheiro. Por baixo do governo cultural da sua época, estão os fundamentos. Entende? Está tudo mais para baixo. Está tudo por baixo. Ele não liga para aquilo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Está tudo escondido. O que governa? O que governa é o que está em cima. A prata, o fundamento, a base, deixa enterrado mais profundo. Cada dia mais profundo. É ou não é assim que a nossa geração está caminhando? Cada dia, a cada geração, a cada um que nasce, a cada jovem que se torna adulto, cada dia menos aquilo que é fundamento, que é base, que é certo, está sendo esquecido, está sendo enterrado, está sendo largado, está sendo abandonado. E cada dia os princípios morais estão sendo mais deturpados, porque a prata sempre fica por baixo. Aquilo que seria fundamento, que seria a base, para não apodrecer uma casa, está sendo esquecido, está sendo enterrado por baixo daquilo que governa as casas desse tempo. Mas essa não é a sua casa. Posso ouvir um amém? Então vamos para uma outra família, porque tá bom, já chega de ouvir coisa ruim, né, gente?
Então vamos para uma outra família. Vamos comigo para 2 Samuel 6, versículo 9. Vem comigo aqui para o telão. 2 Samuel 6, 9. Eu preguei sobre isso, acho que tem umas 3 semanas, ou 4 no máximo. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Ele desistiu de levar a arca para a sua própria cidade. Já vou te colocar no contexto. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom. Repita comigo, Obed-edom. Foi lá para a casa de Obed-edom a arca. 11. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. É muito tempo? Não, é pouco tempo, não é? 3 meses. E o Senhor o abençoou, e somente abençoou Obed-edom. É isso que está escrito aí? Não. O Senhor o abençoou e a toda sua família. Próximo versículo. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui. Foi só Obed-edom que foi abençoado? Foi só a família? Tudo que ele tinha estava sendo abençoado por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Davi queria a bênção para dele. Esperto ele. Amém, gente? Estão comigo? Davi era o rei. O que aconteceu aí? Davi estava, vamos te pôr na história de novo. Davi estava levando a arca para Jerusalém, para a cidade de Davi. E no meio do caminho os bois tropeçaram, Uzá escorou com a mão. E também foi, por causa da irreverência com a presença, ele foi fulminado na hora. Davi ficou com medo. Falou: não. Não vou levar isso para Jerusalém, não. Cara, mas um homem ali no meio levantou o dedinho e falou assim: pode pôr na minha casa. Pai, quando você vir para casa, traz a arca. Obed-edom foi lá, cara, catou aquela arca que todo mundo teve medo de levar para casa. E o que a arca simboliza? Eu já vou te explicar. A arca simboliza a presença de Deus, tá bom? Eu já vou dar mais detalhes sobre isso. Obed-edom pega aquilo que é símbolo material da presença de Deus, que na velha aliança, no Velho Testamento era uma arca de madeira, e no Novo Testamento é o Espírito Santo dentro de nós, é Jesus nas nossas vidas, tá bom? E ele leva isso para casa. Aí eu fico imaginando Obed-edom chegando em casa falando assim: ei, criançada, ó, é o seguinte, vocês dormem em 2 quartos, vai ter que dormir todo mundo num quarto só. Ah, pai, por quê? O colchão pro chão, não sei o quê. Porque o outro quarto pertence à presença. Consegue entender o que eu estou falando? Obed-edom mexeu com o conforto da família. A Bíblia não diz isso, mas eu fico imaginando. Ele tinha que preparar um lugar para aquela arca, sim ou não? E foi de repente, não dava tempo de construir alguma coisa, dava? Então ele teve que mexer com a estrutura da família. Às vezes desmontar um pedaço da cozinha da esposa. Tirar o filho de um quarto, mexer com a estrutura, para arrumar um lugar para habitar a presença. Entenda uma coisa: todas as vezes que você trouxer a presença de Deus para casa, a estrutura da sua família começará a ser mexida. A estrutura da sua família vai começar a mexer. A princípio vai causar um incômodo, algumas pessoas não vão entender, e alguns vão até reclamar, mas a arca na casa de Obed-edom atrai a presença de Deus, atrai a bênção de Deus para ele e para toda sua família. Entenderam? Como que era essa arca? Nós já vamos entender. Agora, sabe o que era interessante? Acã escolheu 3 coisas lá no lixo, sim ou não? Roubando de Deus, fazendo errado. A arca também carregava 3 coisas. Vamos comigo para Hebreus 9, do 3 ao 5. Hebreus 9, do 3 ao 5.
Por trás do segundo véu, havia a parte chamada Santo dos Santos. Está falando do tabernáculo, do templo. Onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança. Esta arca aí, não é a arca de Noé não, tá bom? O que era essa arca aí? Ela era totalmente revestida de ouro. Primeiro deixa eu te explicar. O que era a arca? Era uma caixa de madeira, acho que de 1,20 m, se eu não me engano, por 90 centímetros de altura, revestida de ouro por dentro e por fora, com uma tampa feita de ouro maciço, com a imagem de 2 anjos por cima, querubins, com as asas estendidas. E nas laterais, nos 4 cantos dela, tinha argolas, para que pudesse pôr um varão, e carregá-la. Entenderam? É isso. E isso era o símbolo da presença de Deus entre os homens na antiga aliança. Estão comigo? Quem já assistiu, só velho assistiu isso, mas vamos lá. Quem já assistiu Indiana Jones em busca da arca perdida? É essa arca aí, tá? É essa arca aí, se quiser assistir o filme, é essa arca aí que ele está procurando. Porque realmente essa arca desapareceu. Tá bom. 6 vezes na sessão da tarde, pai, quando era criança. Nunca assisti o filme, tá? Vamos lá. Continuando aqui. E a arca da aliança era isso, e ela simbolizava a presença. Nessa arca, vem comigo, ó, estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Então presta atenção no que tinha nessa arca. Também tinha 3 elementos. Então repita assim comigo: a arca de Deus é a presença de Deus, e a presença de Deus também atrai 3 elementos. Vem comigo. Primeiro, dentro da presença de Deus também tem ouro. O vaso era do quê? De ouro. Tem ouro, tem provisão divina, tem bênção financeira, tem prosperidade. Na presença de Deus tem isso, você crê? Tem, e é indiscutível que tem. Só que qual a diferença da provisão financeira no padrão Acã e a provisão financeira no padrão de Deus? É que no padrão Acã ele é uma barra, ele serve só para acumular. No padrão de Deus ele é um vaso, porque o vaso sempre tem um propósito. Ninguém faz um vaso para nada. Um vaso é para armazenar, para enfeitar, para decorar. É um vaso para gerar vida, se é uma planta. Quem está entendendo? O vaso tem um propósito. Então todo recurso financeiro que Deus te dá, ele tem um propósito. Ele não é só uma barra acumulativa. Ele é feito como um vaso para que você entenda que todo recurso financeiro que ele te dá, existe um propósito por trás. E dentro do vaso era guardado maná. Sabe o que é maná? Maná era aquele pão que descia do céu no deserto para que eles se alimentassem. Era a provisão diária de alimento e sustento para aquele povo. Então dentro do recurso financeiro que Deus vai te dar, está embutida a provisão que vem do céu, aquela que ninguém explica, aquela que não tem lógica, aquela que ninguém entende. Está inserido dentro da provisão financeira que está ligada à bênção de Deus e à presença dele na tua casa. Eu vou fazer uma pesquisa rápida aqui, é bem simples, ó. Quem aqui já recebeu uma provisão financeira que você não consegue explicar? Aquela venda que não é impossível, aquele dinheiro que caiu na conta, aquele negócio que aconteceu, você fala: meu Deus, como isso aconteceu? Levanta a mão. Aí, ó. Porque onde a gente está com a presença de Deus, cara, o dinheiro tem um propósito. Não é só para o nosso uso, não é só para a gente criar uma barrinha a mais, não é só para acumular. Ele não é o centro da casa, ele está inserido na presença de Deus. Entendeu isso? Ele é um vaso que proporciona um propósito. E dentro dele está toda a provisão divina. Aquela sobrenatural, aquela que você não entende, aquela que é simplesmente descendo do céu, sabe? É uma maná descendo e você fala assim: Jesus, como isso? É na presença de Deus que se está. Então Deus não vai deixar faltar nada para a sua família se você estiver atraindo a presença dEle. Jamais vi um justo mendigar o pão, está escrito na Bíblia. Porque aquele que anda em justiça de Deus atrai a presença, e atraindo a presença tem provisão. Atraindo a presença, o dinheiro é um vaso e não uma barra. Ele tem um propósito.
dentro não é para armazenar mais dinheiro, dentro é para armazenar a provisão diária daquilo que Deus vai fazer na tua vida. É assim que Deus trabalha. Cara, quando você atrai a presença de Deus, você não precisa de malandragem para ganhar dinheiro, porque quem faz tudo na tua vida é Deus. Não tem que ter jeitinho brasileiro, não tem que sonegar, passar ninguém para trás, não tem que mentir, não tem que trabalhar até meia-noite todo dia, porque senão eu não consigo pagar. Não. Dentro do que Deus provê, tem propósito, e o propósito é a tua família agir junto. A presença de Deus precisa nutrir a tua casa, precisa abençoar a tua casa. Então, cara, quando te perguntarem qual que é a maior riqueza que você pode levar para casa, a presença de Deus. Continuando, o segundo, eu vou inverter a ordem agora para ficar mais fácil a explicação, tá bom? O segundo item é a vara de Arão, que ele cita aí, mas eu vou agora para o terceiro item. As tábuas da aliança. O que foi as tábuas da aliança? Foi aquela que Moisés subiu no alto do monte, Deus escreveu lá a aliança que ele tinha com o povo em pedras, e foi guardada dentro da arca. O que isso simboliza para nós? A palavra de Deus. Uma casa que tem a palavra, que tem a presença de Deus, ama a palavra de Deus. Dentro da presença está inserida a palavra. Por quê? Porque a palavra substitui na casa de Acã a prata. Porque o fundamento da nossa casa é a palavra. Consegue entender o que eu estou falando? Então, no que nós estamos fundamentados? As nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas vontades, aquilo que nós temos que colocar a ordem, onde está fundamentado? Na palavra de Deus, porque ela é rica em princípios, ela é rica em fundamentos, ela é rica em base para que nós andemos. Estão comigo? Então, uma casa que atrai a presença de Deus, ela também ama a palavra de Deus. E aí a gente não coloca os nossos filhos soltos para que eles façam do jeito que eles querem. Sabe o que Salomão disse? Que a estultícia está no coração da criança. O que é estultícia, pastor? É o ato dele ser tolo e inocente ao mesmo tempo. Quem entende o que eu estou falando? Criança é ou não é assim? A inocência cria a tolice da criança, sim ou não? É ou não é? Quem já viu a criança meter o dedo na tomada? É ou não é burrice? Para você que é adulto? Sim ou não? Então, a inocência e a ignorância a respeito do conhecimento traz a tolice para o coração da criança. Isso é estultícia. Isso já nasce com a criança. Só que quem tem que ter a moderação nos nossos dias para colocar os limites para os nossos filhos? Nós, os pais, você. O problema é que a gente vive uma geração onde falta equilíbrio. E na verdade a gente já está partindo para uma outra geração agora que é totalmente desequilibrada. Mais ainda. Qual que é o equilíbrio? A geração dos nossos avós, falando de mim, era uma geração completamente rígida, seca, áspera, rude, na sua grande maioria. Sim ou não? Às vezes para você eram seus pais. Não tinha carinho, não tinha afeto, tudo era limite, tudo era regra, tudo não podia, tudo ficava bravo, tudo tinha horário. Às vezes você queria ficar acordado 15 minutos a mais para terminar de assistir um filme. Não, você vai dormir. Isso frustra o coração do adolescente, causa revolta. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então a gente saiu dessa geração e falou assim: eu não vou fazer assim com os meus filhos. E aí entrou uma geração que tipo assim, tudo pode, não tem filtro, não tem limites, não tem nada de regras. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Você pode ser leve nas regras e forte nos princípios. Entenderam? Porque a regra aponta para a lei, enquanto os princípios apontam para a graça. Então todo mundo que é muito forte em regra, não conhece bem a graça de Deus. Todo ambiente que é muito forte em regras, a graça de Deus está extinta ali, ou está fraca ali. Porque as regras é uma tentativa de colocar limites no homem pela regra, e não pelo entendimento de princípios. Então o que você precisa trazer para a tua casa? Equilíbrio. Equilíbrio para entender que o momento de dizer não é não. Por quê? Porque fere uma regra? Não, porque fere um princípio da palavra. E não, cara, você não vai andar, não enquanto você estiver debaixo do meu teto, da minha direção, da minha ordem, ferindo princípios. Não. Quem está entendendo o que eu estou falando?
Então a gente entrou num ambiente de extinção de regras e entrou uma liberalidade monstruosa, profana, onde não se podia nada, agora se pode tudo. Onde quando namorava, o pai sentava no meio dos dois. Quem já ouviu falar a história assim dos avós? Mas agora, o pai cede o quarto para os dois. Isso é muito comum. Não normal, comum. Sim ou não? Porque tudo aquilo que fere os princípios da palavra que está guardada dentro da presença, não é normal. Pode ser comum nos nossos dias, mas normal não. Não para nós, não para a tua casa. Então, quando ferir princípios, seja rígido. Mas quanto às regras, as suas regras de chatice, seja flexível. Não precisa romper todas, porque afinal é a tua casa, você manda, pai. Amém? Mas seja flexível, flexível. Por amor. Entende? As suas regras não tiram os seus filhos da estultícia, mas os princípios da palavra de Deus e o teu posicionamento tiram. Você pode dizer um amém? Então não negocie, porque está dentro da presença. Assim como a provisão está dentro da presença, a palavra de Deus também está dentro da presença. Quando a palavra de Deus saiu, automaticamente eu estou tirando as características da presença, estou afastando a presença. Já não é mais a casa de Obed-edom. Terceiro e último, a vara de Arão que floresceu. Presta atenção nisso, porque isso é uma chave, pode mudar a tua vida de hoje para sempre. E eu falo sério. O que foi a vara de Arão? Preste atenção aqui. Está escrito se você quiser anotar sobre a história da vara de Arão, está escrito em Números 17, final do capítulo. Não lembro os versículos agora, não precisa pôr não. Preste atenção aqui. Aconteceu que chegou um momento, Arão era irmão de Moisés. Presta atenção no que eu estou falando. E Deus tinha estabelecido Arão como sacerdote, como aquele que representava o povo diante de Deus e levava diante de Deus as causas do povo para eles serem perdoados. Estão entendendo? Ele era um sacerdote lá no tempo da velha aliança. E aí, alguns líderes das outras tribos, Arão era da tribo de Levi, alguns líderes das outras tribos, ficaram meio indignados. Por que Arão? Por que Arão? Porque eles achavam que não era uma escolha de Deus, mas que era uma escolha de Moisés, afinal parecia nepotismo. Sim ou não? Pô, Moisés é o líder, então o irmão dele é o sacerdote, né? Consegue entender o que eu estou falando? E alguns líderes ficaram meio revoltados ali e foram procurar Moisés. Moisés falou, tudo bem, vocês vão ver que não sou eu que estou escolhendo, mas eu vou orar, falar para ver com Deus o que Ele quer que faça. E Moisés orou e Deus falou para Moisés assim, Moisés, faz o seguinte, corta 12 varas, pedaço de pau, gente, amém? Quem já viu um pedaço de pau? É um pedaço de pau, uma vara, amém? Você vai pegar e você vai entalhar o nome dos 12 líderes de cada tribo, incluindo Arão. Você vai escrever na madeira. E você vai pegar esses 12 pedaços de pau e você vai colocar na minha presença, lá na frente da arca. E deixa lá. A vara que florescer será quem eu escolhi para ser o meu sacerdote. Quem já viu o pedaço de pau florescer, cortado da árvore? Alguém já viu? Eu nunca vi. Nem é possível, não tem vida mais. E aí foi tudo colocado na presença de Deus. E quando foi colocado na presença de Deus, a Bíblia diz que a vara de Arão, aqui estava escrito o nome de Arão, floresceu, brotou folhas, flores e amêndoas que podiam ser comidas. Então Moisés levou tudo para fora e mostrou a vara de Arão com o nome de Arão. Então aqui é quem o Senhor escolheu.
Que isso tem a ver com eu levar a presença para casa? Deixa eu te explicar uma coisa, querido. Não interessa se você está seco, sem vida, se a sua geração foi cortada da presença de Deus, se você é um pau que não tem vida mais, se existem marcas profundas na tua vida que te marcaram a tua história, marcaram o teu caráter, marcaram quem você é. Quando você for exposto à presença de Deus, a tua vida vai florescer de novo, a tua família vai florescer outra vez. E deixa eu te explicar uma coisa: as pessoas não vão entender como alguém como você está dando flores, como alguém como você está dando frutos que alimenta outras pessoas. Não vão entender, porque não terá explicação, porque tem a ver com a bênção de Deus sobre a tua casa e sobre a tua vida. Tem a ver com aquilo que você está exposto, a glória, a presença, nutrindo, trazendo para casa junto com você todos os dias. É impossível que a sua família não floresça. Ei, tem muitas amêndoas aí para Deus fazer crescer. Pode ser que você está olhando para a tua casa, você está vendo tudo seco, tudo sem vida, tudo cortado, tudo marcado, tudo com dor. Só expõe a presença todo dia, e aquilo que não tem vida florescerá. Flores vão começar a nascer de um lugar seco, cara. Aquilo que parece um inferno vai virar um jardim. Aquilo que é sem vida vai gerar amêndoas que vão servir as pessoas com o sabor da tua casa. Pastor, mas você não sabe como foi a minha criação. Pode ser que eu não entenda, mas o teu Pai Celestial entende. Ele está dizendo: cultiva a minha presença, porque de hoje em diante, da tua casa em diante, da tua família em diante, acabou, a maldição vai cessar, porque você está exposto à minha presença, e está trazendo a arca para a tua casa todo dia. Pai, mãe, quando você vir para casa, traga a presença junto. Traga Jesus com você. Quando você for para casa hoje, cara, fala para Jesus: Jesus, se eu for sozinho, eu vou encontrar uma desgraça lá. Mas se você for comigo, até aquilo que está seco e sem vida pode se transformar num jardim. Atraia a presença para a tua casa, porque Jesus tem vida para brotar aí. Tem flores ainda. Ele não desistiu da tua família, cara. Ele não desistiu da tua casa. Ele não desistiu de transformar a tua história. Ele não desistiu de romper essa maldição. Ele não desistiu de fazer diferente de hoje em diante. É você que decide o que você quer levar para o centro da tua casa. A capa babilônica tem dia que é mais fácil ela. O ouro tem dia que ele enche o nosso coração. A prata tem dia que dá vontade de deixar de lado mesmo, porque eu não quero esses fundamentos aqui. Mas cara, quando você cultiva a provisão de Deus, a palavra de Deus, a presença de Deus vai te transformar para sempre. Coloque-se de pé. Tem esperança, cara. Jesus quer muito a tua casa, quer muito você, quer muito a tua história. Jesus quer muito fazer uma remissão e mudar você para sempre. Você só precisa decidir ser um remidor. Jogar toda a cultura babilônica fora, jogar toda a capa babilônica fora, jogar os teus desejos ilícitos no ralo, para que a presença de Deus seja cultivada dentro da sua casa. E deixa eu te explicar uma coisa: onde se tem a presença de Deus, não se tem filhos desviados. Onde tem muita religiosidade, sim, tem filhos desviados. Onde tem muitas leis e regras, sim, tem filhos desviados. Porque eles não conheceram a presença de Deus. Eles conheceram uma estrutura que não atraiu a presença. Cara, deixa eu te explicar uma coisa. Você é o Obed-Edom
na beira da arca que ninguém quer levar para casa. E cada dia vai ser mais difícil levar essa arca para casa. Sabe por quê? Porque a nossa geração está se tornando cada vez mais corrupta, mais perversa, mais ruim. E cada vez você vai ter que gritar mais alto os valores que você tem. Porque cada dia fica mais difícil ser conservador na nossa nação. Porque todo conservador, na cabeça de quem está vivendo sob a capa babilônica, é intolerante. Isso não é verdade. É gostoso abraçar quem é pecador. É gostoso abraçar para trazer eles para a presença. Porque a gente sabe que a presença transforma e eles ainda não entenderam. A gente sabe que Jesus muda tudo e muita gente ainda não entendeu. A gente sabe muitas vezes que os desejos à solta é apenas uma tentativa de encher uma alma vazia com um buraco enorme aqui dentro. Então eu me entrego a todo tipo de desejo ilícito para ver se alguma coisa faz a vida ter sentido. Ei, a presença de Jesus te fará florescer e dar frutos. A presença de Jesus mudará a tua história. Comece a falar para Ele: Jesus, eu quero tua presença. Eu quero tua presença dentro da minha casa. Eu quero tua presença dentro da minha história. Se você não tem um pai para pedir hoje, Pai, traz a presença para casa, porque às vezes você é o único que cultiva a presença na tua casa. Jesus manda te dizer que Ele é teu Pai. Então você vai falar para Ele: Pai, vamos comigo para casa. Vamos comigo para casa. E Ele vai te tomar pela mão e vai falar assim: vamos, filho, eu sou teu Pai grandão. Cultiva a presença, querida. É a presença que vai atrair o florescimento da vara, a provisão divina, o amor pela palavra, a remissão da tua geração. Eu quero fazer um apelo aqui. Só você que quer ver a sua casa diferente a partir de você, sai do teu lugar e vem aqui para frente. Vem porque Jesus vai te ungir nessa noite. Vai te ungir com a presença dEle para que você possa levar ela com você. Comece a buscar e comece a orar ao Senhor. Ele está neste lugar. Vem bem perto do púlpito para caber todo mundo. Dá uns passinhos para frente aí, por favor. Cara, isso que você fez é um passo de fé. Esse lugar da frente aqui não tem nada místico, mas é um passo de fé que você está dizendo: não, da minha vida para frente a história da minha família será outra. Eu vou cultivar a presença para que tudo seja transformado na minha casa. A presença será o mais importante. Ela terá um quarto só dela, e eu não digo no ambiente físico, consegue entender? Ela terá um lugar especial, preparado para recebê-lo, mesmo que ninguém queira a presença. Você vai cultivar essa presença. Pastor, eu não tenho nem onde orar na minha casa. Ora no banheiro, tranca a porta, entra lá, coloca o teu joelho no chão, levanta as suas mãos e adore a Deus. Oh, baixou, candarai, chorabalai. Deus está marcando linhas geracionais nessa noite. Deus está fazendo florescer pessoas secas e sem vidas aqui. Roxo baracandalas. Flui, Espírito Santo. Flui com a tua presença marcante no coração de filhos aqui. Levante suas mãos para o alto, principalmente você que está aqui na frente. Quem está no banco, se quiser fazer, faça também. Repita assim comigo: eu renuncio a todo domínio do ouro sobre a minha vida e sobre a minha descendência. Eu renuncio a todo domínio, cobertura e identificação da capa babilônica sobre a minha vida, a minha família e a minha descendência. Eu renuncio que os valores e fundamentos estejam enterrados dentro da minha casa. E eu chamo agora
a presença de Deus para minha vida, para minha família, para minha descendência. A minha descendência vai comer dos frutos de uma vara cortada que sou eu, e eles vão experimentar o que a presença de Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Eu serei o testemunho da minha geração de uma transformação genuína, gerada pela presença de Deus. Receba da unção do Senhor para capacitação para viver o novo em Deus. Pode ser que você esteja se perguntando assim: mas pastor, tem muito trauma, tem muita dor, pastor, eu vivi muita coisa, o senhor não faz ideia. É muito pesado para mim lidar com tudo que acontece ainda dentro da minha casa. Querido, você não está sozinho mais. Jesus conhece toda a tua dor e todas as tuas feridas, e Ele tem cura para te dar. Quando nós conseguimos superar as nossas dores, quando nós começamos a andar em espírito, porque as nossas dores estão na esfera da nossa alma, mas quando nós começamos a andar na esfera do espírito, e o que atrai e faz eu andar na esfera do espírito? Quando eu começo a cultivar a presença. Então você vai até ter dias que a tua alma vai estar gritando de dor, mas você tem dentro de você o maior poder da terra, chamado Espírito Santo, e Ele estará com você para te remover do lugar de dor e te colocar na esfera do Espírito. E Ele dirá: filho, levante a cabeça, floresça, porque eu te transiciono do ambiente de dor para um ambiente de vitória espiritual, para que você floresça no meio dos seus, e os frutos sejam notórios e as flores sejam notórios a todos. O Espírito ministra no meu coração que tem pessoas aqui que estão sofrendo porque não conseguem liberar perdão aos seus ofensores. Tem uma menina aqui, uma moça que não consegue liberar perdão para o seu pai. Eu não sei o que ele fez, mas deixa eu te explicar uma coisa: você não vai liberar perdão porque ele merece. Você vai liberar perdão porque você ama Jesus. Como que você vai liberar perdão? Você vai dizer com a tua voz: Senhor, eu perdoo o meu pai. Eu decido perdoar o meu pai. Eu escolho perdoar o meu pai, mesmo que esteja doendo. E se não for o teu pai, saindo da esfera dessa pessoa em específico, se não for o seu pai, comece a liberar o perdão para as pessoas que te feriram. A vara de Arão tinha uma marca, e às vezes a vida nos marca também, mas mesmo assim ela tem capacidade de florescer. Na presença de Deus, tudo que não tem vida floresce. Então comece a falar: Senhor, eu perdoo quem me ofendeu. Eu perdoo, Senhor, quem abusou de mim. Eu perdoo, Senhor, quem causa dor até hoje na minha vida. Eu perdoo, e perdoo hoje. Escolho perdoar amanhã de novo, e escolho perdoar cada vez que isso acontecer outra vez, porque eu quero andar em liberdade no Senhor. Que eu quero atrair, fala para Ele: eu quero atrair a Tua presença. Perdoa o seu pai ausente, a sua mãe ausente. Perdoa. Perdoa os erros sexuais da tua mãe. Roxa baracandarabarais. Você não consegue ter compreensão total do que ela estava vivendo também. Então você é o remidor da sua casa. Você entendeu isso? Você é a vara que vai florescer. Cultive a presença dEle.
Pastor, mas meu pai era um abusador, meu pai traía minha mãe. Perdoe, ame, você não fará assim, porque Jesus está te fazendo florescer nesse dia. Roxa baracandarabarai, roxa racandarabarais. Pastor, eu fui abandonado, mas você não abandonará a sua descendência, e ela será poderosa em Deus. Tem flores e frutos brotando de árvores cortadas aqui nessa noite.